Perfeito, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Projeto Errantes e Divergentes. Quinta-feira, 6 de abril, 20 horas, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal para você nos acompanha. E para você que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo à live do Projeto Errantes e Divergentes. Rodrigo, depois de uma semaninha, voltamos com a live, olha só, boa noite, que saudade, Pois é, que né? momento, hein? O nosso convidado da semana passada teve problemas, não pôde comparecer. Bruno, prazer enorme estar aqui com você. Para quem não conhece o Bruno ainda, é o maior expoente de neurociência e da fisiologia das emoções no Brasil, referência mundial. E eu não sou muito bom em apresentar, Bruno. Se você quiser se apresentar, é melhor. Né? Essa é uma parte minha que é muito falha. Mas o pior é que eu também não sou, gente. Primeiro, obrigado, né, Rodrigo, Christian, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui para bater papo com vocês. E apresentar é muito ruim, né, gente? É sempre assim, eu vou falar, então, eu vou me apresentar rápido. Pode ser? Pode, claro. À Eu vou vontade. falar o seguinte: primeira coisa que eu acho que é importante, porque a gente sempre faz a apresentação, a gente se coloca como se fosse. Define a vida meio que como se fosse profissão, né? E a gente não é profissão, né? Então, além de ser cientista, viu, gente? Quem está assistindo a gente, além de ser neurocientista, eu jogo futebol, já é final de carreira. Já não tem joelho mais direito, mas eu amo jogar futebol, amo queijo e vinho. Nossa Senhora, essa também é uma parte grande da minha vida. E gosto de ler, né? Óbvio, eu estou vendo aqui que o Bruno Lopeschi já está, que é o companheirão já de bate-papo. Então, o Bruno também ele já me mandou o livro dele, já li o livro dele. Então, assim, eu sou apaixonado por leitura, queijo, vinho. Quem quiser me mandar vinho, pode mandar. Depois eu faço o Pix. Ô, Bruno, vou te mandar uns vinhos diferentes aqui da Serra, tá? Menos um que teve uns assuntos aí recentemente. Combinadíssimo. Combinadíssimo. Mas esse sou eu. Aí, meio extrovertido, ao mesmo tempo tímido. E outra coisa que eu acho que é legal, sempre para contar. Uma pessoa com transtorno de ansiedade, crise de pânico e depressão profunda. Mas, estamos juntos. Tá tudo certo. A live de hoje, ela vai ser hoje numa pegada mais bate-papo. Então, vocês que estão nos acompanhando e todos que já comentaram aqui, né? O Bruno Pesque, já dizendo que vai ser uma live de tremenda aula, com certeza. A Thaís Diardi, a Gisele Taboada, a Andressa Krensky, o Diógenes está com a gente, e os demais que estão chegando e que estão nos assistindo, fiquem à vontade para mandar perguntas, né, ao longo dessa transmissão, e a gente está acompanhando sempre os comentários e as suas indagações, para que a gente possa estar passando aí para o Bruno, nosso convidado da noite. Né, Rodrigo? Não, olha aí, como é que é? Depressão profunda? Não, a gente chega lá, porque eu preciso primeiro falar para o Bruno Pesque, que estava vendo o trabalho dele com o professor Bruno Rezende, e daí a gente resolveu deixar essa live de uma forma mais fluente. E segundo, eu gostaria de iniciar a live com uma pergunta que o professor Diógenes ficou me perguntando e perguntando para a professora Cláudia também. Então, Bruno, eu queria te perguntar uma coisa. Vírus tem vida? É sacanagem, né? Já começou bem. Nossa, eu acho super difícil nessas definições. Porque é linguagem, né? Eu acho muito legal essas coisas em relação à linguagem. Acho que antes de responder, e eu não vou saber responder, esse é o negócio que eu acho que é legal. Eu não vou saber responder direito, apesar de pensar, né, de sistemas complexos, dinâmicos, abertos, essas coisas assim. Mas, primeiro, acho que a gente tem sempre uma limitação do que a gente fala, do jeito que a gente fala. É uma limitação linguística. Outro dia eu estava vendo uma entrevista de um rapaz, eu não lembro de qual país da África, que ele estava falando que na linguagem do país dele, amor, o contrário do amor, o inverso do amor, não é ódio, mas é ignorância. Porque o conceito de amor dentro da linguagem do país dele
o amor é racional, uma coisa completamente racional, ela não tem nada de emoção. Olha que bacana. Bizarro quando a gente pensa nisso, né? E aí, na hora que eu vi essa entrevista, eu falei, que legal, não tinha pensado nisso, porque geralmente eu faço uma crítica nas minhas aulas ou em palestras sobre a limitação da linguagem para alguns fenômenos físicos. Por exemplo, saudades. É um fenômeno emocional, né, que a gente não consegue publicar artigos sobre o assunto porque não tem a mesma palavra para inglês. A ciência é anglofônica. Então, alguns fenômenos mentais ou fenômenos fisiológicos a gente não vai conseguir estudar por causa dessa limitação linguística. E aí entra nessa parte também em relação ao que é vida, né? Eu estou até com o livro aqui, engraçado, por coincidência, tá, gente? Estou com o livro aqui do meu lado, porque eu consegui achar esse livro, que é Vida do Schrödinger. Eu achei esse livro na feira do livro da UFMG. Eu falei, nossa, eu tenho que comprar esse livro. Nossa senhora, só tem ele PDF, eu tenho que comprar esse livro. Então, aí vem aquele conceito do o que é vida, né? Porque que é exatamente do que o Schrödinger questiona. Porque a gente tem uma limitação linguística. A gente trabalha em cima de uma linguagem, no mundo ocidental, pelo menos, que vem da Grécia Antiga, né? Ela é ocidentalizada, a forma que a gente vai falar as coisas. Então, o conceito de vida, ele vem com essa carga linguística, e depois a gente quer achar de qualquer jeito esse fenômeno na natureza, que a gente definiu que existe. É igual quando a gente definiu que existe mente, aí a gente fala, agora tem que achar a tal da mente, tem que existir, porque existe, né? Você vira aquele processo de... como é que fala? De indução, em que você já acredita, você já tem a premissa que existe e corre atrás para, uma forma verificacionista do século XIX, né, da ciência, fala assim, eu tenho que mostrar que isso existe, né? Então, a primeira coisa que eu acho que é legal assim de questionar, eu já coloco isso. Gente, para quem está assistindo a gente, deve estar assim, mas espera aí, ele está falando que talvez não existe o que a gente chama de vida? Eu sou confuso assim na minha cabeça, tá? Mas aí, quando eu penso que pode existir esse conceito, que esse fenômeno existe na natureza, aí eu fico pensando assim, tá, o que a gente consegue de achar de regularidade na natureza entre o que a gente identifica como uma coisa viva? Beleza, então a gente acha uma coisa que é sistema complexo, né? Então com muitas variáveis, chega ao ponto, se a gente pensar que 2 variáveis já dá o efeito borboleta, né, no sistema físico, imagina 90 bilhões de neurônios com cascatas bioquímicas diferentes. Então, assim, muita variável, né? Sistema dinâmico, que ele vai mudar ao longo do tempo. De novo, igual, se você pensar no efeito borboleta, é um sistema determinístico, complexo e dinâmico, né? Então, ele é determinístico, dinâmico, em que uma coisa acontece com a outra, né? Vai levando uma cascata de acontecimentos, e no final é um sistema aberto. Então, sistema físico, complexo, dinâmico e aberto. E quando entra no aberto, significa que o ambiente ele está o tempo todo bombardeando esse sistema complexo e dinâmico de informações novas. Por isso que a gente tem plasticidade, a gente tem epigenética, a gente tem isso tudo acontecendo no corpo, né? Aí, se a gente pensar nesse aspecto, esse é o padrão fácil de identificar. Mas o que está ali? Porque na natureza é difícil acontecer saltos. Então, nessa zona cinzenta, até chegar naquele conceito coerentista do que é vida, aí entra vírus? Não sei. Eu considero que sim, tá, gente? Mas isso é uma coisa minha, pessoal. Então, a minha opinião. Mas eu acho que ele está naquela porcentagem do que é vida ou não é vida. Até mesmo, para deixar ainda mais complexo, depende do vírus. Porque tem um vírus que o professor Jonatas aqui na UFMG achou, aqui na Lagoa da Pampulha, que o vírus é gigante. Ele é quase o tamanho de uma célula. Tem vírus que têm estruturas internas, né? Então, dentro desse aspecto, até mesmo dentro dos vírus, do grupo dos vírus, tem vírus que eu colocaria que eles são mais próximos do que eu consideraria vida, e tem vírus que eu falo, não, esse aqui está bem distante do que eu considero vida. Então, aí, Rodrigo, assim, respondendo assim de uma forma, tentando ser pragmático e sucinto, depende do vírus. Toda biologia depende, né? Depende do vírus e depende de quão aberto você vai assumir que é um processo de vida ou não.
Pô, maravilhoso. Mas por que você citou a mente? Onde é que a mente entra nessa questão toda? Que eu acho muito legal. Porque é o seguinte, quando a gente pensa, né? Bom, eu vou falar, Rodrigo, você me corrige se eu falar errado, né? Você é filósofo. Mas Imagina, né? e eu vi que o Alexei também vai vir depois, não é? Eu achei que o Alexei depois Sim, do sim, Bruno. sim. Ainda bem que vocês me colocaram antes, gente. Senão, nossa senhora, porque dar uma palestra, uma live depois deles é humilhante. Né? Depois do Bruno e do Alexei, aí eu fico lá embaixo. Mas é basicamente assim. Quando a gente olha, né, nos pré-socráticos, nos filósofos pré-socráticos, a gente não vê muito. A gente vê, lógico, o psique aparecendo, né? O termo psique, mas ele ainda tem aquela coisa do quimos, né? Do que seria levar para da origem das coisas, né? Então, se a gente olha vários dos pré-socráticos, eles achavam que a origem das coisas ou era água, ou era terra, ou era o fogo, né? E aí depois vem Empédocles e junta isso tudo, né? Aí faz os 4 elementos, depois vem a ideia dos humores, essas coisas todas. Mas eles eram fisicalistas, né? Então, igual um dos livros do Krenak, que eu acho que eu não estou com ele aqui também. Um dos livros do Krenak, ele coloca muito isso, que vários dos povos originários, eles não colocavam que tinha uma coisa extra material, né, controlando. Tudo é natureza, né? Eles até pensam como o sol, como uma coisa de divindade, mas não uma divindade judaico-cristã, né? Não é uma coisa dualista, né? Então, depois que mais ou menos Platão ele junta as ideias pitagóricas e cria aquele mito da caverna, em que eu já fui espírita, tá? Então eu consigo até enxergar mais ou menos como eu pensava antes. Então que a matéria é uma projeção do mundo das ideias ou do mundo espiritual. Depois que ele coloca isso, aí você cria aquela ideia forte de um ânima, né? Do Aristóteles. Que você tem uma coisa que anima a gente, né? Deixa a gente animado, né? Então é um ânima, então vira uma mente. E aí, a partir desse momento, com esse conceito, que é lógico, ele vai se misturando, vai se desenvolvendo e vai se metamorfoseando ao longo dos últimos 1000 anos, esse conceito ele fica assumido como uma premissa verdadeira. Né? Você fala assim, não, é isso que existe, ponto. Ah, mas ninguém viu. Ah, mas a gente assume que existe. Aí vem o pai do ceticismo contemporâneo, né, moderno, que ele era cético até o ponto de falar assim, não, mas penso, logo existo. Né? Então, quando vem Descartes, você fala, não, isso eu assumo. Existe, né? Existe essa mente, e ponto. Então, quando eu vou dar aula para psicologia, eu falo, gente, vocês estão assumindo que existe uma coisa e querem que encaixe isso na natureza ou na ciência. A pergunta, nesse caso, você tem certeza que isso existe? Por isso que hoje tem algumas turmas, algumas pessoas, eu tenho um colega que é filósofo, que a gente dá disciplina juntos, de epistemologia da ciência e neurofilosofia das emoções, o Felipe, ele uma vez ele falou, Bruno, hoje tem uma discussão muito forte dentro da filosofia da mente, ou até dentro da psicologia contemporânea, de abandonar alguns termos psicológicos que em inglês chama de folk psychology, né? Que seria uma psicologia folclórica, uma psicologia antiga, alguma coisa assim, tradicional. E o dentro do folk psychology felicidade, alegria, ansiedade, e entra também mente. Será que a gente está assumindo essa linguagem, quer encaixar, ou será que a gente tem que redefinir todos esses fenômenos que acontecem e entender como esse processo é fenômeno? Porque a linguagem é uma vantagem sensacional, lógico, óbvio, ajuda na comunicação, ajuda a você passar uma ideia de um para o outro, mas ao mesmo tempo você limita aquela ideia. A ideia não sai daquele pacote linguístico, né? Então existe essa discussão, eu acho que é interessante, mas eu acho que ainda tem muita coisa para discutir, mas aí fica, será que existe mente? Ou será que será que os fenômenos diferentes que a gente enxerga são mente? Então, entra no mesmo pacote? Aí, fazendo uma analogia com a biologia. Dentro da própria biologia, a gente pergunta, existe espécie?
E essa é uma coisa que a gente não sabe. A gente não sabe se existe espécie. Porque espécie é uma categorização inventada. A gente inventou uma categorização. Então, quando vem uma borboleta e ela do nada ela aparece um monte de pontinho branco na asa, isso é uma variação da espécie, uma subespécie, ou é uma espécie nova? E a gente fica dezenas de anos discutindo em congresso, falando assim, eu acho que é uma espécie, eu acho que não é. E fica aquela competição de ideias para ver se é espécie ou não é espécie. Então, eu enxergo, e quando eu vou começar minha aula da filosofia das emoções, eu pergunto para vocês, o que vocês acham que é mente? Aí eu começo a questionar o pessoal. E aí um vira e fala assim, eu não consigo imaginar uma voz da minha cabeça. Aí eu falo, interessante. Aí a outra pessoa, que isso? Você não consegue enxergar, escutar sua própria voz? Você não consegue conversar consigo mesmo? Ele, não. Aí eu falei, tá vendo? Ó, isso é um fenômeno diferente. Essa mente é a mesma mente desse de cá? Aí o outro fala assim, olha, eu por exemplo, eu não consigo sentir a emoção, eu tenho que literalmente dar um nome à emoção para depois categorizar e eu consigo transmitir essa emoção através da linguagem. Aí eu falo, aí tá vendo? Isso é um fenômeno diferente. Isso é mente? Será que a gente está colocando fenômenos diferentes no mesmo pacote? Ou são fenômenos similares e a gente consegue caracterizar direito? E aí entra no problema do especificismo. Por quê? Só é mente se eu consigo enxergar como humano, não é verdade? Aí você fala, então o cachorro não tem mente. Aí você fala, mas você tem certeza que não tem mente? Aí quando você entra na biologia, você fala assim, mas ativou a amígdala quando tem medo, igual ativa a nossa amígdala. Aí você fala, a amígdala lá no meio, tá, gente? O pessoal que tá assistindo não é essa de cá aqui não, tá? É uma lá no meio do cérebro. Aí você vira e fala assim, mas ativou. Aí você fala, será que isso é suficiente para avisar, para achar que aquele animal está tendo uma mente e medo? Não sei. Eu não sei nem, né, a gente olhando um para o outro aqui na tela, eu não sei nem se vocês têm mente, não é verdade? Como é que eu vou assumir que vocês têm mente? Só pela linguagem? Então quer dizer que quando o europeu chegou aqui na América do Sul, ele olhou para os nativos e falou assim, nem fala nada, nem tem mente, aí pode escravizar, não é verdade? Será que a gente não faz a mesma coisa, um com o outro, ou com os outros animais? Então, basicamente deixando de forma sucinta de novo, viu, gente, porque eu falo para caceta, eu acho que existe um espectro, tá? E esse espectro de fenômenos, alguns se encaixariam e seriam categorizados como mente, alguns a gente não categorizar, não consegue colocar na mesma categoria. E é um nome que a gente deu para um grupo grande de fenômenos que talvez seja bom para transmitir informação, mas seja muito ruim para fazer pesquisa sobre esses fenômenos biológicos, fenômenos físicos. Porque, honestamente, eu não acho que a mente está no cérebro. Tá? Eu acho que a mente é o ambiente, o cérebro. Então, o ambiente envolve cultura, ecologia. Então, mente não é do cérebro, é do corpo e ambiente ao mesmo tempo. Já aproveitando o tema... Pode falar, desculpa, Rodrigo. Não, é que o maior dos céticos, o Nietzsche, ele faz uma crítica tremenda a Descartes. Ele fala assim, como é que ele sabe que pensar é pensar? Aham. Né? E só para simplificar a crítica do Nietzsche, então ele passou por outros estados, quer dizer, para falar isto é pensar, né? Uhum. Mas Nietzsche também falava que existe mais inteligência do nosso corpo do que na nossa mente, Uhum. né? Ou no nosso cérebro. Sim. Isso, eu acredito muito nisso. Uhum. Quer dizer, quando isso é uma visão monista, não é? Uhum. Quer dizer, quando você coloca mente, cérebro ou alma, mente e corpo, ou alma e corpo, você está indo para uma corrente judaico-cristã que é chamada de dualista, me corrija se eu estiver errado. Mas quando você parte do princípio que, antes de mais nada, você é um corpo, e que quando esse corpo virar carboninho de novo, você tem aquilo que Manuel Bandeira falava, você morre de corpo e alma, né? Então somos monistas, né? Uhum. E daí um aluno falou, professor, de jeito nenhum, somos corpo de um lado e mente do outro. Eu falei, então eu vou te fazer uma proposta. Pega um prego, um martelo doméstico, mira no prego, mas acerta no dedão. Acerta no dedão com fé, com força.
e vamos ver o quanto que a tua mente vai conseguir controlar as suas reações pelas próximas 48 horas. Ou se não, pega 2 ou 3 doses de uísque, bebe e veja quanto a sua mente vai ter controle sobre as suas decisões e sobre o seu corpo, né? Eu não sei se eu estou se eu estou indo em convergência com a tua forma de pensar. Completamente, Rodrigo. Nossa, completamente. Porque eu acho isso muito legal, porque muita gente fala do psicossomático, né? Ah, porque você tem alterações, estresse, triste, não sei o quê, você vai ter uma coisa psicossomática, que é, você sai do mundo psíquico, ou um mundo não material, né? Pode ser alma, pode ser mente, pode ser psique, alguma coisa não material, né? Que seria a gente, a pessoa, somatizando, transformando isso em parte do corpo, né? E a gente tem muitos exemplos, e aí o que eu acho que é muito legal em relação à ciência, porque a gente tem muitos exemplos que têm coerência entre si, que levam à ideia do monismo, que é como que que eu brinco na aula, eu falo somatopsíquico, que é o corpo levando à emergência de um psique diferente, de uma mente diferente, ou de uma alma diferente. E a gente tem muitas evidências em cima disso, que eu acho que são legais. Porque, aí, Rodrigo, também você me corrige se eu falar alguma coisa errada, tá? Porque quando a gente pensa de algumas formas de conhecimentos, né, epistemologia, origem do conhecimento, muitos desses conhecimentos que acreditam no dualismo, eles são fundacionistas, né? Eles pegam a origem do conhecimento baseado no alicerce específico. E esse alicerce é não questionável. Então, por exemplo, vamos dar 2 exemplos fáceis de falar sobre fundacionismo. Aí tem... se uma pessoa tem religião é fácil, né? Que é muito fácil. Você fala assim, eu acredito em Deus. Aí tá, beleza. Mas por que você acredita em Deus? Porque está na Bíblia. Aí virou circular. Porque você fala assim, mas por que você acredita na Bíblia? Porque foi escrito em Deus, por Deus. Mas por que você acredita em Deus? Porque está na Bíblia. Por que você acredita na Bíblia? Porque foi escrito por Deus. E aí isso vira aquele circular, uma coisa tautológica, fundacionista, ou seja, usa o alicerce, que é a Bíblia. Fechou. Círculo vicioso. Vicioso, né? Fica aquele negócio circular. E tem aquele que é o clássico também para os empiristas inocentes, né? Que era do indutivismo ingênuo, lá no século XIX da ciência, que era o seguinte, eu acredito na minha percepção, e eu acho que a minha percepção é perfeita. Então, se eu vi, existe, ponto, né? A pessoa, parece que não existe, por exemplo, daltonismo, parece que não existe outras ondas eletromagnéticas que a gente não enxerga. Então, assim, se a pessoa acredita e acha que a base empírica é fundacionista, ou seja, eu não questiono os meus sentidos. Essa é outra coisa fundacionista. Na ciência, tudo é questionável. Tudo é questionável. E aí, como tudo é questionável, você vai criando coerência de conhecimentos, de bases empíricas, e aí isso vai ser a base do conhecimento. Só que ele é completamente moldável, porque um conhecimento diferente aqui que muda, faz uma mutação nisso, agora a base já mudou um pouquinho, já foi para o outro lado. Por isso que hoje, né, na filosofia da ciência contemporânea, a gente entra até no construtivismo pessimista, essa outra forma de pensar em relação à ciência. Então, pensando nesse aspecto, aí dando um exemplo, só para a turma, quem não sabe muito nisso, seria basicamente quando a gente lembra da CPI da Covid-19. Na CPI da Covid-19, tinha um senador chato pra caceta, eu não vou falar o nome dele, porque acho que quanto menos a gente falar deles, mais eles somem, que ele sempre trazia um artigo científico que mostrava que hidroxicloroquina tinha funcionado para a Covid-19. Esse artigo, se vocês forem olhar, ele é um artigo científico. Ele está mostrando aquilo, ele concluiu aquele resultado, ele tem base estatística e empírica para mostrar que funciona. Mas é um em 499. Os outros 499 mostram que não funcionava. Então, para a ciência, mesmo esse artigo mostrando isso pode ter sido uma anomalia ou um viés de população. Então, o que acontece você pega a coerência de todos esses resultados e nunca um artigo é a base de todo conhecimento. Não tem jeito, não é assim que é na ciência. Bom, entendendo tudo isso, né, para a turma, quando você olha para o dualismo ele se baseia não numa base empírica, ele se baseia sempre em algum conceito fundacionista.
seja ele na Bíblia, seja ele no Platão, seja ele em algum conceito, seja no Freud, você acredita naquele dualismo e fala, ponto, existe. Isso para o dualismo, né? Para o monismo, não. O monismo ele todo tem base empírica. Então, igual o Rodrigo falou que eu achei legal, por exemplo, você bebe. Na hora que você bebe, significa o quê? Que tem uma substância química da natureza alterando seu estado mental. Você fala, uai, não, peraí, como é que uma coisa química que estava lá na natureza, o ópio, o álcool, uma cocaína, uma cannabis, tudo isso são plantas e outras coisas da natureza que mudam o seu estado mental. Isso é uma substância química. Como é que ele vai alterar uma coisa, uma psique, uma coisa não material? Aí depois você fala assim, beleza, mas essa é a sua única evidência? Não, você tem lesões cerebrais. Se você tem uma lesão cerebral no córtex pré-frontal, por exemplo, você vai atrapalhar a tomada de decisão. Você tem uma lesão no córtex parietal, você pode, no córtex parietal superior, você pode ter uma doença que chama negligência visual, ou, esqueci o nome agora, só porque agnosia. Que a pessoa, ela desenha uma flor, para quem tiver curiosidade, procurem, negligência visual, a pessoa desenha uma flor, mas ela não desenha metade da flor. Ela ignora a existência dessa flor. Mas ela ignora metade, ou seja, não aparece a emergência da imagem mental de metade da flor. Se o neuropsicólogo chegar a apontar e falar, você esqueceu essa parte de cá, ela, aí ela percebe. Aí você fala, mas espera aí, ela está com problema visual? Não, ela está desenhando de memória. E ela desenhando de memória, ela desenha só metade daquela flor. Então, são as duas evidências. A alteração morfológica de lesão altera a imagem mental e a tomada de decisão de uma pessoa. A alteração química altera aquilo lá. A mesma coisa. Alterações genéticas mudam totalmente não, algumas coisas do estado mental. Por isso que a gente sabe que tem evidências certos genes que eles podem influenciar se a pessoa vai ser mais depressiva, deprimida, se ela vai ter mais chance de ficar com transtorno de ansiedade, se ela vai ficar mais impulsiva. Então, a parte genética também participa. E tem o caso clássico do Gazzaniga, em que ele faz, né, pessoas que tinham epilepsia generalizada complexa, em que o cérebro todo ativa ao mesmo tempo, por isso que eu brinco que não existe o mito, né, que a gente não usa 100% do cérebro. Você usa, mas se você usar 100% do cérebro ao mesmo tempo, e não ao longo do dia, você vai ter uma crise epiléptica. Então, esse não é o objetivo de vida, não é usar 100% do cérebro ao mesmo tempo. Você usa ao longo do dia. E ele pegou esses pacientes e cortava o corpo caloso, que é a ponte entre os dois hemisférios. Então, estão os dois hemisférios aqui, e aí tem a ponte que conecta os dois. Se você corta o corpo caloso, para essa crise epiléptica, para a doença. Aí o que acontece? Depois que ele faz isso, aparecem duas mentes. E as duas mentes daquela pessoa, das duas mentes, ela não consegue se comunicar. Então, enquanto um braço desenha uma coisa, o outro braço desenha outra. Então, enquanto o hemisfério esquerdo consegue falar uma coisa, o outro hemisfério não consegue falar, ele reclama, desenhando, escrevendo. Um hemisfério apaixona por uma pessoa, o outro hemisfério não apaixona. Um hemisfério quer fazer medicina, o outro hemisfério quer fazer engenharia. Então, aparecem duas mentes. E elas entram em conflito. Tem um vídeo, gente, para quem tiver curiosidade, tem um vídeo muito legal do Gazzaniga, dos pacientes dele, em que ele pede para montar o quebra-cabeça. E na hora que ele monta o quebra-cabeça, chega um ponto que eles começam a brigar entre si. Um coloca uma peça, o outro coloca outra, eles ficam brigando. As duas mãos ficam brigando, competindo entre si. São duas mentes diferentes. Então, o monismo, e eu acho que isso é legal, o Rodrigo disse, o monismo ele tem muitos dados diferentes que tem coerência, se é a parte química, se é a parte genética, a parte morfológica, a parte cirurgia, tudo isso cria uma coerência. E aí, para finalizar, que eu acho que é legal que você colocou, não é só do cérebro. Né? Porque se você chega, que eu acho muito legal, gente, se você tem... basicamente, eu gosto desse exemplo na sala de aula. Imagina só, vocês já perceberam que algumas vezes você acorda um dia, aí você está louco para ir numa festa, tem uma festa à noite, ou um jantar, uma coisa assim, você fala, nossa, legal demais. Aí, das 5 horas da tarde, você fala assim, não vou, sabe por quê? Eu tô sentindo que vou ficar gripado. Você fala assim, peraí, você previu o futuro? Você está sentindo que você vai ficar gripado? Como assim?
Por quê? Porque um vírus provavelmente entrou no seu corpo, ativou o sistema imunológico, no cérebro é cheio de receptores de citocinas, que são moléculas que o sistema imunológico libera, e essas citocinas mudam o seu estado de humor. Essas citocinas mudam o seu estado mental. Então, se a gente parar para pensar que o sistema imunológico, ativado por um vírus, determinou o seu livre-arbítrio, a sua tomada de decisão, não dá para falar que é coisa do cérebro, né? Você tem uma influência viral, você tem influência do ambiente, você tem influência do intestino, que dependendo do... Eu, então, que eu tenho irritação, síndrome de intestino irritável, putz, grila, ele define que dia que eu quero sair. Ele fala, hoje você vai sair. Não, hoje você não vai sair, não. Então, tudo isso mostra e sustenta para a gente uma ideia monística. Uma ideia monística, de novo, do corpo inteiro. A mente, que a gente chama de mente, não é do cérebro. E de novo, é do estado mental. Do ambiente. Aí esse meu colega, o Felipe, né, um colega filósofo que eu falei para vocês, ele ainda traz o outro conceito de mente ampliada, né? Que é o estado mental de acordo com aquele contexto ambiental naquele momento específico. Não dá para falar que todos os nossos medos são iguais, porque eles são de ambientes específicos, momento da sua vida específico. Então, você tem estados mentais, como eles chamam de mente ampliada, que é o seu organismo inteiro para aquele momento específico. Então, se a gente pensar, igual você falou do carbono, é um conjuntinho de carbono interagindo com influências físicas do ambiente que inventam estados mentais para aquele momento específico. Como é que chama aquele filósofo que falou que a gente não... Se a gente entrar no rio 2 vezes, não entra no mesmo rio? Eu esqueci o nome dele. Heráclito. Heráclito. É isso, basicamente, né? Se a gente parar para pensar. Olha, eu gostaria de colocar duas coisas que você... porque a minha geração dos anos 60... primeiro. O primeiro grande erro que eu acho que o homem fez foi... eu sou o sujeito e a natureza é o objeto. Para mim isso é um erro fundamental. Quer dizer, eu sou um ser pensante que está fora da natureza, eu vou compreender a natureza. Quer dizer, os índios não pensam assim, eu acho que eles estão lá na frente. Outra coisa que a geração dos anos 60 fez, os baby bloomers, eles cansados de guerra, paz e amor, então é paz e amor mesmo. Vamos então ser bastante tolerantes com drogas não, mas a cannabis, como ela vem da natureza, ela não faz mal, né? Ou senão, atualmente a versão que é atualizada, a ayahuasca, ela vem da natureza, portanto ela não faz mal. Mas cicuta vem da natureza, parece uma cenoura branca, mas vem da natureza e te mata. Quer dizer, é um veneno. É um veneno, matou Sócrates, né? Então, a gente tem que saber que a gente está inserido nesse todo. Porque, me corrige, por favor, porque eu estou vibrando com a live de hoje. Assim, putz, caramba, finalmente alguém que está me entendendo. Depressão pós-parto existe? Existe. Nesse caso, como hormônio, né? Como se pensar no corpo em geral, de novo, né? Pensando em mente e emoções, seria o corpo em si, e não somente o cérebro. Alterações hormonais alteram bastante o nosso estado moral. É muito engraçado, porque em mulheres, isso acontece de forma cíclica mensal, que em humanos, né? A gente está pensando em primatas humanos. No humano, essa variação de testosterona é rápida ao longo do dia. Por isso que a gente tem dificuldade de identificar, mas nós homens temos variações hormonais que alteram o nosso estado de humor, e tem de hora que a gente fica mais irritado ou menos irritado, só que ao longo do dia, então é mais difícil de identificar. Da mulher é mais lento, tá? Por isso que às vezes quando o pessoal fala assim, a mulher é muito emocional, né? É lógico, se a gente pega uma janela grande, a gente consegue ver essa alteração emocional por hormônios, né? No caso do homem, a gente não vê, são muito curtinhas.
E a gente sabe, né? Se o homem for só racional, o homem então é psicopata, né? Porque a maioria das guerras começaram por homens, né? Se a gente falar que não é visceral, né? Que não é uma coisa emocional, então nós homens somos praticamente psicopatas, né? Mas aí o que eu acho que é interessante nesse caso, Rodrigo, então variações hormonais alteram bastante o nosso estado moral, tá? Exemplo como cortisol, testosterona. É muito comum, por exemplo, homens trans reclamarem que quando eles estão tomando testosterona, e a gente tem muito receptor de testosterona no córtex pré-frontal, que os níveis de testosterona aumentam um pouquinho a impulsividade e um comportamento agressivo. Geralmente homens trans, porque eles veem isso, eles sentem isso, essa variação depois que eles começam a tomar, usar testosterona, né, para tomar como medicamento. Então tem. E aí, o que acontece é, se os níveis de hormônios caírem bastante, os níveis de ocitocina, que é um deles, não subir de forma boa, que ele está envolvido com a sensação de bem-estar, se tiver um ambiente bom, tá? A ocitocina não é sozinha isso, senão a gente injetava no cérebro que faria antidepressivo, óbvio, mas não é. Mas se tiver um contexto bom, a ocitocina cria esse bem-estar, tá? Então, se os níveis de ocitocina estiverem baixos, quando eu estava fazendo uma parte do meu doutorado no CAMH, que é um Centro de Adição e Saúde Mental lá no Canadá, eu lembro que a gente estava olhando, eu esqueci qual que era o gene que a gente estava olhando, mas era um gene que também estava associado com depressão pós-parto. Eu vou lembrar qual que era, mas, bom, então, existem essas variações, podem levar a uma alteração de humor grande nas mulheres. Aí, nesse caso, o que é muito importante é lembrar do contexto ambiental, porque essas alterações acontecem em algumas mulheres, isso atrapalha bastante, é difícil para a mulher, ela tem sensação muito ruim, algumas choram bastante. Isso acontece na natureza, não só em primatas humanos, isso acontece em outros primatas. Em outros primatas acontece, inclusive, infanticídio por causa disso, tá? Igual acontece com o primata humano também. Só tem um primata que a gente conhece, se não me engano, um mamífero, tá? Não vou falar mamífero, senão eu vou ampliar muito, né? Na biologia sempre tem exceção, né? Mas só tem um primata que a gente conhece que não faz infanticídio, é o bonobo, o famoso bonobo. Eu sou fã do bonobo. Paz e amor, relaxado, resolve as questões internas, as brigas deles com relação sexual, com carinho, masturbação, eles são da paz. E bonobo não tem caso de infanticídio descrito até hoje. Chimpanzé, orangotango, gorila, humano tem infanticídio. Então tem essa variação, isso não acontece só no humano, tá? Acontece em outros animais, e essa variação de hormônios, tanto em homens quanto mulheres, mas no caso das mulheres em depressão pós-parto, ela realmente pode atrapalhar bastante nesse caso das mulheres. A gente vê isso em modelo animal, em camundongo, tá? Se a gente altera isso aqui, a camundongo fêmea ela começa a rejeitar mais os filhotes e chega a caso que ela até come os próprios filhotes. Caramba. A gente tem algumas perguntinhas no YouTube aqui, inclusive várias perguntas, eu já vou me adiantar, porque o Rodrigo, faz tempo que eu não vi o Rodrigo com essa bochechinha rosa de felicidade, sabe? Porque até agora a gente tinha a galera aqui das exatas, e aí ele tava tremendo assim, ó, eu preciso de humanas. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Quem já teve aula comigo, ou quem já trabalhou comigo, sabia que podia faltar 2 aulas, 3 aulas, ou 2 dias, 3 dias, as mulheres, né? Porque não iam levar falta, não. Pô, uma vez eu vi uma aluna se contorcendo de cólica, eu falei, o que você está fazendo aqui? Vai para casa, pô. Não tem porquê. Bom, Christian, fala aí. Vamos lá, a gente tem algumas perguntas no YouTube que a galera já tinha mandado há um tempinho, e aí eu já vou passar. Primeiramente, Bruno, né, com as suas perguntas provocativas, ele mandou 2 perguntas, tá? A primeira delas aqui eu vou compartilhar e mandou assim, ó. Uma questão provocativa seria a mente ou consciência, se considerado como um processo físico, como pode produzir, se relacionar com algo imaterial e não físico? E aí ele coloca ali entre parênteses, né, pensamentos e sonhos. E aí ele já faz uma segunda pergunta, que é justamente essa continuação da provocação. Se a mente for um processo fenomênico, como algo imaterial não é físico, como algo imaterial e não físico é capaz de mobilizar o corpo, que é algo material?
Eu vou responder, a minha resposta para ele é: não sei. E tá tudo certo. Eu não consigo. É porque a gente faz muitas coisas juntos, gente. Eu e o Bruno, a gente adora. Eu conheci o Bruno Juiz de Fora uma vez, num evento em 2015. Bruno, não, se eu errar a data, você me fala. Mas acho que foi 2015 ou 2016. Não, foi em Juiz de Fora. A gente foi lá, e aí eu lembro que eu assisti uma parte da palestra dele e falei: caramba, que legal, né? E ele falando, origem da vida, aquela coisa toda. E aí depois eu dei a minha palestra. Aí no final ele saiu, veio conversar comigo e falou assim: a gente tem que fazer uma coisa junto. Aí eu falei: nossa, cara empolgado, né? Aí eu perguntei para ele: não, tá, vamos fazer então. Aí quando eu bati papo com ele por 10 minutos, aí eu olhei para ele e falei assim: a gente tem que fazer uma coisa junto. Aí eu que fiquei fã, falei: não, a gente tem que fazer alguma coisa junto. Bom, aí respondendo isso do Bruno, ele já sabe a resposta, né? Ele tá fazendo me provocar. Eu não sei como. Na verdade, eu não acredito que seja possível, porque a gente não tem exemplos disso, né? Igual eu falei, dentro de todo o conhecimento que a gente tem, o que a gente tem como prova que isso acontece, que tem uma coisa não material alterando uma coisa material ou controlando uma coisa material? São livros que pessoas escreveram. E basicamente isso, são ideias que pessoas escreveram. Então, a gente não tem nenhuma descrição de que isso acontece. As pessoas podem assumir, obviamente, falar assim: se não tem, igual o nosso ex-presidente, se não tem prova que não tem, então também não tem prova que tem, e fica naquela confusão toda, né? Tá, tudo bem, pode ser. A gente deixa essa ideia, uma ideia que é possível de acontecer, mas ela, até o momento, dentro de tudo que a gente tem, a gente assume que ela é improvável, não é verdade? Possível? Mas até o momento ela é improvável. Aí a pessoa pode me perguntar, porque, como eu falei, eu era dualista, né? Eu era espírita até meus 26 anos de idade. Eu não aceitava, falava assim: não tem como não existir uma coisa que vai controlar o meu corpo. Era um viés que eu tinha, um viés fundacionista baseado em um livro específico, né? Óbvio, né? Um grupo de livros específicos. Mas eram livros e que não mostravam que aquele fenômeno acontecia, né? Então, até mesmo porque você fica assim: tem uma coisa imaterial que está modificando o corpo. Aí eu até entro para um outro processo, tá? Bom, fechando esse raciocínio. Então a gente tem mais evidências do monismo, igual eu falei, são coerências, um monte de coerências, de dados empíricos que sustentam o monismo. Então ele é mais provável, por isso que eu compro ele. Gente, eu não tenho vínculo com nada. Eu não tenho vínculo. Se o conhecimento mudar, eu mudo. Não ligo, tá? Eu não ligo mesmo. Então, a gente tem uma coerência grande mostrando o monismo. A gente não tem coerência, a gente tem só ideias de pessoas diversas falando que é alguma coisa por trás. Só que aí, nesse caso, aí que eu acho que aí bate muito com aqueles questionamentos clássicos de pessoas que criticam o dualismo, né? Ou o teísmo, nesse caso. Como é que você sabe que o seu estava certo? Não, porque tem ideias dualistas, tem centenas. Na verdade, você pensa, dentro do próprio cristianismo tem várias formas de dualismo de pensar. Tem no islamismo, tem do hinduísmo, então a gente tem vários dualismos diferentes. Por que a gente assume que um deles é certo? Por que, por exemplo, quando eu era espírita, às vezes as pessoas falavam assim: Bruno, como é que você vai explicar então? Quer dizer, hoje, né, que alguns colegas, amigos próximos, que são espíritas, eles me perguntam, falam: Bruno, então como é que você vai explicar que essa pessoa ela está tendo um tipo de mediunidade e ela está vendo, ela consegue falar uma língua que não existe, que ela nunca aprendeu, tá? Já me fizeram essas perguntas. Aí eu falo: beleza, eu não sei explicar isso, não sei. Mas por que você assume que a sua teoria é a certa e não é um alien? Por que você não assume? Por que você assume que a sua teoria é certa e não é uma formiga que está te controlando? Porque se alguém falar, é só uma ideia, alguém que escreveu essa ideia. Então, você assumir que aquela ideia é mais verdadeira que as outras ideias, no mínimo, para mim, é de uma pretensão, de uma arrogância gigante. Porque você só assume que aquilo é verdadeiro. Então, pegando essa ideia do que o Bruno colocou, que ele fez me provocar, filha da mãe, bom,
no coerentismo, né, dentro do monismo, é lógico que eu acho que é mais provável, né, bem para Karl Popper mesmo, é mais provável que exista monismo e não um dualismo, e a gente não tem nenhuma evidência de uma forma dualística que altera o corpo. E se a gente for assumir que tem um dualismo, por que a gente assume que a nossa crença é mais verdadeira que as outras? E aí eu acho extremamente arrogante e prepotente nesse caso. O Brunão sempre me colocando enrascada, velho. Não, só para falar para o Brunão, é que ele estará aqui na semana que vem, né? E se a gente tiver errado, Brunão, a gente se encontra lá em outra vida e fala, nossa, a gente fez até uma live falando que era tudo monista, né? Erramos. Não, na semana que vem, eu que vou fazer a pergunta. Parece que o jogo vai virar semana que vem, né? Vai ter vingança, Bruno. O Bruno é muito gente boa. Eu tava falando esses dias atrás pro Rodrigo, né? Abre parênteses, que há um tempo atrás, aí o Bruno a gente quase fazia no tempo do Hangout do YouTube. A gente fazia live nos sábados, aos sábados. Se não me engano, ele fazia às 19 ou às 20, ou eu às 20 e às 21, eu não me lembro. Mas a gente era colega, assim, de live, sabe? Que doido. E foi o jogo mais rápido da minha vida de xadrez, que eu perdi em 15 segundos, mas tá tudo certo. Lá na UERJ. Mas tem outra pergunta também aqui da Gisele Taboada, ela tá falando relacionada à espécie, né, que tu tava comentando. Sou vegana e entendo essas colocações, né, que são interessantes dentro do veganismo. Como escravizar animais de outra espécie e entendê-los como menores? Boa, Gisele. Nossa, olha, Gisele, nossa, eu vou tentar assim colocar, porque a minha opinião ela ainda está em formação sobre isso, e eu tenho contradições, tá? Eu vou já avisar antes para você, tenho contradições e paradoxos, eu sou todo paradoxal em relação a isso. Eu não tenho coerência de raciocínio em cima disso. Eu tenho muita coisa que eu tenho que construir ainda na cabeça. Eu tenho viés para realmente a gente reduzir a alimentação com animais, é isso mesmo, eu tenho esse viés mesmo, até acho que a gente usa demais, tá? E a gente tem um sistema capitalista que exige que isso aconteça, destrói a natureza, igual o Rodrigo falou, que a gente acha que a natureza é separada da gente, a gente usa como objeto, essa coisa toda. Bom, a primeira coisa, eu esqueci o nome dela, como é que ela chama mesmo? Gisele, a primeira coisa que eu acho que é legal a gente tem que assumir é que não é só o humano que faz isso, tá? Vários animais, ao longo da natureza, vários animais domesticam outros animais, e alguns casos são até parasitismo, né? No parasitismo não, de utilização, e alguns casos são mutualísticos, tá? Que os dois tiram proveito. Um deles é formiga. As formigas, é muito engraçado, vocês já devem ter visto formiga saúva, e formiga saúva vai, corta as folhinhas das árvores e saem lá levantando aquelas imagens bonitinhas da formiga levando a folha para os formigueiros. Elas não comem folhas. As formigas não digerem essas folhas, elas não conseguem comer essas folhas. O que elas fazem, elas domesticaram um tipo de fungo. Então, esses fungos, eles foram escravizados, entre aspas, tá? Para ficarem dentro do formigueiro. Tanto é que tem exemplos de fungos que só existem em formigueiros, eles não existem fora do formigueiro. Tanto é que quando essas formigas formam outros formigueiros, eles trazem pedacinhos desse fungo, do conjunto desse fungo, para começar um novo formigueiro, senão eles morrem. Então, eles precisam desse fungo, então eles domesticam. Um outro, que é um inferno que eu tenho aqui no meu jardim, na minha hortinha, que são os... como é que chama? Aquele bichinho branco que fica na folha da planta, eu esqueci como é que não é pulgão, conchonilha. As conchonilhas são um inferno. Por quê? Porque elas vão lá, formam um grupo, fica embaixo da folha, fica sugando seiva, fica eliminando as fezes através da seiva, que é açúcar, e as formigas vão lá e tomam aquele açúcar. Então, elas domesticaram, são como se fossem vacas. Tá? Eles domesticaram. A conchonilha não tem liberdade, ela não consegue sair. Se ela tentar sair, a formiga coloca ela de volta. Tá? Teve um caso também agora recente, são dois casos recentes, que foram, que foi uma macaca mulata, se não me engano, que é um macaco, um primata que tem na Índia, em que eles domesticaram cachorros.
foi um macaco mulata ou se foi babuína, não lembro mais. Mas que eles pegaram os cachorros selvagens, os filhotes, capturaram, fugiram com os cachorros selvagens e domesticaram. E os cachorros agora são... eles ficam juntos com esses macacos e como eles são muito atentos, eles começam a latir e eles agora salvam os macacos dessas situações de perigo, uma coisa assim. Então, a primeira coisa que é legal em cima disso é isso, nós não somos os únicos animais, então faz parte da natureza isso acontecer. Assumindo isso, percebendo isso, eu acho que faz parte da natureza e dá para a gente continuar mantendo isso, porque faz parte da nossa alimentação. Mas aí, Gisele, eu entro do outro lado, um outro extremo gigante, que é o bem-estar do animal. Eu acho que o animal ele não pode ser colocado, qualquer outro animal não pode ser colocado eu não gosto da palavra desumanizada, porque, de novo, fica especificista, mas descaracterizado como um ser vivo. E a gente faz isso. Por quê? Porque a gente simplesmente coloca aquele tanto de animal em situações hostis, presos, em situações que eles entram em depressão. É modelo animal, por exemplo, você colocar superpopulação de camundongos no laboratório, você induz a um comportamento depressivo. Tem redução do tamanho do hipocampo no cérebro, tem hiperativação da amígdala, igualzinho acontece com pessoas com depressão. Então, nesse caso, o que a gente vê é que o jeito que a gente trata alguns animais, a gente descaracteriza eles como seres vivos e faz eles sofrerem muito. Essa parte, eu acho que a gente deve estar na mesma página, tá? Eu não quero que outros animais não humanos sofram. Não quero. Agora, eu não acho, mas de novo, aí, Gisele, é a minha opinião, tá? Eu não acho que a gente precise ir para o veganismo. Se você me perguntar, Gisele, agora, falar, Bruno, mas então você acha que você assume, então, que você não vai querer ser vegano, alguma coisa? Não, eu posso mudar minha cabeça. Tá? E, no momento, do jeito que o sistema agro, né, o poder agro está fazendo, eu tenho vontade de virar vegano. Eu tenho. Porque me irrita o jeito que eles fazem. Agora, com os trabalhos escravos que a gente está vendo, né, que não sei se vocês viram que a grande maioria, mais da metade do trabalho escravo que a gente está achando é no agro, o jeito que eles tratam os animais, o jeito que eles tratam até mesmo a própria sociedade, eu tenho uma tendência gigante para ir para esse lado. E aí, Gisele, eu vou colocar uma coisa provocativa, e eu sei que isso é porque eu sou flexitariano, tá? Eu como o mínimo de carne possível. Eu como, mas eu prefiro tentar não comer, tá? E às vezes eu vejo argumento que eu acho chato pra caramba quando alguém fala assim, mas a planta também é ser vivo. Aí eu falo, nossa, né, não precisava desse argumento. Mas, por outro lado, trabalhos recentes, trabalho do Mancuso, tem um que eu tenho aqui, que A Vida Secreta das Árvores, e entendendo mais potencial de ação, a gente vem cada vez mais entendendo que plantas têm seu tipo de inteligência. Elas se comunicam por potencial de ação. É um potencial de ação que é uma carga elétrica que vai andando pela membrana mais lenta que a nossa, porque ela tem parede celular. Mas se eu machucar, tem um experimento muito legal em que eles fizeram um cortezinho na folha e aí eles colocaram cálcio para ficar fluorescente se ele entrar dentro da célula, que a gente chama de potencial de ação mesmo, tá? E você vê a folha, ela aumentando a difusão do cálcio como se fosse um potencial de ação, como se fosse, não, é potencial de ação, caminhando igualzinho que acontece no nosso cérebro, tá? E ele caminha, ele desce pelo caule, e dependendo do tipo de lesão, ele desce para a raiz e comunica, passa esse potencial de ação para outra planta. E essa outra planta começa a produzir hormônios. Aí entra naquela questão. Putz, e agora, né? Será que eles têm? Será que eles têm um tipo de inteligência? Porque a gente entra num processo, e quem trabalha com filosofia da mente, quem trabalha com biologia, nós temos uma ideia centralizadora ou especificista, de novo, de que só existe mente ou consciência se tiver sistema nervoso central. E a gente sabe de vários comportamentos de organismos que não têm sistema nervoso central, inclusive com tomada de decisão, seres unicelulares. Então, pode ser que a gente está sendo cérebrocentrista. Eu estou escrevendo um artigo que eu vou até participar do congresso de filosofia da mente,
em que eu vou questionar isso, faz parte do questionamento, né, que a gente vai fazer em relação à teoria da mente. Será que precisa do sistema nervoso central? Será que a mente só aparece, ou esses fenômenos só acontecem tendo um cérebro? Eu não sei. De novo, a gente assumir que uma coisa existe e querer encaixar nas outras coisas é perigoso, mas ao mesmo tempo, a gente assumir, vendo que esses outros organismos, sejam vegetais ou unicelulares e tal, que eles apresentam comportamentos similares ao nosso, mas a gente assume que eles não têm uma consciência, ou uma ciência, ou uma mente, só porque eles não têm sistema nervoso central, isso é de arrogância de novo. É assumir só. Não, só tem mente se for igual ao humano. Por quê? Porque eu tenho sistema nervoso central, eu tenho um cérebro grande, e logo, né, premissa, logo, então, vai ter que ter sistema nervoso central para ter mente ou consciência ou ciência. Tá bom? Mas você viu que eu sou todo paradoxal, tá? Eu não tenho resposta pronta e eu fico o tempo todo brigando com brigas internas na minha cabeça, porque toda vez que eu vejo alguma coisa punk acontecendo no agro, eu falo, vou parar de comer. Só que aí eu falo, não, mas dá para comer de forma sustentável. Mas aí eu quero saber, por exemplo, se está no MST ou se tem alguma agricultura familiar que cuida bem dos animais, e eu fico buscando essas informações. Mas é muito difícil, viu, Gisele? Eu não tenho resposta para isso, você viu? Eu falei, não dei resposta de nada. E eu tô tendo uma alta explosão mental no cérebro aqui de altas reflexões e pensamentos comigo mesmo, é bem louco. Bruno, provavelmente você deve conhecer o livro O Animal Moral, daquele Robert Wright, que ele conta das formigas que se enchem de água para serem devoradas por outras em tempos de seca. Ou ainda conta que do morceguinho que conseguiu chupar sangue de uma vaca, mas regurgita um pouquinho na cerca para que o amiguinho que não teve tanta sorte possa ir lá e se alimentar também. Quer dizer, nesse sentido, a galinha mais velha, ela dorme na parte na parte superior do puleiro. Então, estudar o mundo animal é louco. Quer dizer, a abelha que foi lá e pegou açúcar da Coca-Cola, ela entra na colmeia, mas a abelha que foi lá e pegou o açúcar da cerveja e está bêbada, ela não entra na colmeia. Tem uma abelha que é leão de chácara, não deixa a abelha bêbada entrar. Quer dizer, a gente fica, né, quer dizer, enfim, isso aí para você também ir atrás. Quer dizer, será que a nossa solidariedade ela é uma coisa que vem de cima, um bem, uma tomada de consciência, ou é luta pela sobrevivência, ou sobrevivência da espécie? Você viu, Rodrigo, você viu um trabalho novo, acho que saiu tem uns 2 anos, em que eles perceberam que era uma espécie de formiga em que era aproximadamente 70% ou 60%, eu não lembro mais, eu posso falar o número errado, das formigas que machucam, que elas pegam, voltam, colocam na enfermaria no formigueiro e depois ela volta para lutar. Então, que 60% mais ou menos... Não sabia. Eu vou ver se eu te mando, é muito legal. Ele tem um processo, como uma parte de enfermaria que eles usam uma saliva e um tipo de comida ali por dentro, ali perto, e 60%, 70% das formigas voltam. Eles tratam, olha só que legal. E as grandes, as soldados, elas se sacrificam, quer dizer, não sacrificam, né? Elas têm tomada de risco, elas colocam em risco para salvar aquelas que fazem parte do grupo. Enquanto isso, aqui durante a Covid-19, né? Quantos dos nossos estavam fazendo besteira, né? Pois é. Enfim. Bruno, sem querer abusar de você, eu vou fazer 2 perguntas em uma, porque daí você fica mais tranquilo. Você falou sobre a sua síndrome do intestino irritável, quer dizer, a pessoa que é enfesada, quer dizer, o próprio etimologia da palavra já fala enfesada, cheia de fezes, ela também não tem livre-arbítrio. Ela vive num mau humor tremendo, né? É capaz de tomar as decisões mais imbecis porque está se sentindo mal, né? E assim como
haveria uma diferença entre crise de ansiedade, crise de medo ou depressão? Boa. Naquela questão do 4 que você comentou, quer dizer, todo mundo se foca no 4, mas esquece que 2 mais 2 é 4, que 6 menos 2 é 4. Enfim, Tá. causas da depressão. Sim. Hoje está cada vez mais na moda, até que é uma coisa nova que a gente começou a descobrir, que é o tal da microbiota intestinal, né? A microbiota intestinal tem até um monte de coach, né? Clássico, né? Tinha que usar neurociência, física quântica é o que mais sofre com coach, né? Que agora eles falam que você consegue mudar todo o seu DNA e o seu estado mental, não sei o que, através da microbiota intestinal. Não é tão forte assim, tá, gente? Quando a gente for pensar em variáveis, em sistemas complexos, são variáveis fracas, tá? Não são variáveis fortes. Mas são variáveis que interferem no nosso estado emocional. E a microbiota intestinal, então, esse conjunto de bactérias, eles mudam muito o nosso estado mental. É uma coisa que a gente vem descobrindo bastante. Então, a gente sabe que tem essa variável. E isso é interessante, você pensar que é um grupo de bactérias que está dentro do seu intestino que pode mudar seu estado mental e que pode mudar a sua tomada de decisão. Olha que fantástico, né, quando a gente pensa nisso. Um outro caso que eu acho que é interessante, quando pensar nessa parte do sistema digestório, como é que ele pode mudar seu estado mental também, é uma proteína que chama colecistocinina, CKK, que a gente fala, tá? E ela é indutora de pânico. Então, quando você tem uma expansão grande do estômago, quando você está se alimentando, você tem essa liberação de CKK, que ela está envolvida com saciedade, um monte de coisa, tá? Mas ela é indutora de crise de pânico. Se a pessoa tem propensão, ou ela está numa situação, num ambiente hostil, aversivo, ela pode simplesmente ter uma crise de pânico vindo do nada, por causa de uma molécula, de uma proteína CKK que saiu do seu estômago. E aí você fala assim, por que começou essa crise do pânico? Como é que saiu isso? Como é que ele saiu? Tanto é que tem evidências que usavam isso para tortura, porque não dá muita evidência, né? É um hormônio que existe, uma proteína que existe no corpo, então você induz crise de pânico nas pessoas com CKK. Então isso mostra para a gente como é que toda a parte visceral pode alterar nossos estados mentais. Aí até só um exemplo, que saiu um trabalho esse ano, na verdade, em que eles aumentaram a frequência cardíaca e teve aumento do comportamento tipo ansioso. Tá? Eu acho isso outra coisa que é fantástica. Ou seja, a pessoa ficou com crise de ansiedade só porque aumentou a frequência cardíaca. Não é nem porque ativei o cérebro. Não, simplesmente eles ativaram por uma técnica chamada optogenética, que você coloca uma proteína que ela é sensível à luz e aí ativa a célula. E aí eles colocaram uma luz, fez o coração começar a bater mais rápido e pum, deu crise de pânico, tá? Crise de ansiedade. Então, tudo isso está envolvido, não é só na parte do cérebro. Sobre a parte da depressão e da ansiedade, eu acho isso muito, muito legal, que, de novo, a gente assume que existe baseado na linguagem, né? Algumas coisas específicas. Quando a gente pensa no DSM, que é o Manual de Diagnóstico de Saúde Mental, o DSM-1 ele começa baseado a psicanálise, porque era o que tinha na época. Tá? Então, os conceitos, as doenças, os transtornos psiquiátricos eram ali, baseado no conhecimento psicanalítico. O 2 é a mesma coisa, aí depois deu uma revolução, o pessoal troca a psicanálise, começa a entrar mais para a parte fenomenológica, então você olha os fenômenos e aí você consegue categorizar aquele transtorno. Aí DSM-3 e 4, o 5 agora entrou um pouquinho mais neurobiológico, ele fica mudando. O que a gente vê ao longo desse tempo? Que mudam os diagnósticos. Né? Por exemplo, autismo era considerado esquizofrenia infantil. E, de repente, a gente mudou o termo, falando, não, agora é esquizofrenia. E autismo é autismo, tá? Esquizofrenia infantil agora é autismo. Aí agora a gente começa, opa, não é autismo. Agora a gente tem um transtorno do espectro autista. Por quê? Quanto mais a gente vai identificando, vai aprendendo, a gente vai categorizando. Ele fica bem, quase como Foucault, sabe? Na forma de categorização e criando o que é doença e o que não é doença. Tá? Bom, aí o que é o problema disso? Se a gente caracteriza e categoriza as doenças através do fenômeno, da parte fenomenológica,
a gente volta para o problema de interpretação, a gente volta para o... Tudo é subjetivo, não vou falar que a ciência é objetiva, mas a gente vai para uma parte muito maior de subjetividade do que quando a gente usa instrumentos específicos. Então, nesse aspecto, se a gente olha o fenômeno, que você estava falando, Rodrigo, tipo assim, você vê o resultado final, que é o fenômeno, você pode ter fenômenos internos ou coisas biológicas internas acontecendo de formas diferentes que no final dão um resultado comportamental similar. Então, por exemplo, você tem um diagnóstico de depressão. Depressão é o número 4. Então, você identificou o número 4 na hora que você é um psiquiatra, um psicólogo, você identificou o número 4, você fala, depressão. Aí você fala, beleza, mas por quê? Porque eu vi o resultado, que é o 4. Beleza, fantástico. Mas o que está por trás? Você pode ter 2 mais 2, vai dar o resultado 4. Pode ter 3 mais 1, vai dar o resultado 4. Pode ter 5 menos 1, vai dar o resultado 4. Então, todo fenômeno por trás, toda biologia ou fisiologia, ou tudo que é físico tiver por trás do fenômeno, a gente não enxerga. A gente está olhando só o resultado final, que é fenomenológico. Nesse aspecto, a gente pode estar tratando coisas diferentes com o mesmo remédio. E agora dá para entender porque, por exemplo, você vai tomar um antidepressivo e 40% da população ou 30% da população não responde para o antidepressivo. É lógico. Talvez esse antidepressivo ele funcione para 3 mais 1, que aí dá o resultado 4, mas não funciona para o 2 mais 2. Então, nesse processo, a gente fica de novo. E eu acho que isso é legal da ciência, que ela vai fazendo autocrítica, ela vai se mudando. Eu sei que algumas pessoas vão olhar, nossa, mas a ciência mudou, era esquizofrenia infantil, depois virou autismo, agora é transtorno do espectro autista. Eu amo isso, gente. Desculpa quem não gosta, quem é mais fundacionista, que gosta de ter uma certeza. Eu amo isso na ciência. Porque isso mostra que a gente fica o tempo todo se autocorrigindo. Isso não significa que a gente está melhorando, não, tá? Não acho que é positivismo. Não, eu acho que é meio Thomas Kuhn da vida, Lakatos. A gente vai mudando e vai voltar e vai errar e vai ir para frente e tal. Isso é humano. Isso faz parte da ciência. Então, esse aspecto da ciência eu acho que é muito legal. A gente ir atrás e conhecendo coisas novas e mudando o diagnóstico. Porque senão, por exemplo, no meu caso, igual eu falei para vocês, eu tenho depressão profunda. A minha depressão profunda é vontade de entrar no sofá e afundar, igual aquele, não sei se vocês já viram aquele seriado, Made, tem uma cena dela sendo engolida pelo sofá, é isso que eu sinto. Algumas pessoas não têm isso. Algumas pessoas têm outro tipo de sintoma, de fenômeno comportamental, que eles acham que é depressão, que eles falam que é depressão. A mesma coisa com transtorno de ansiedade. Eu tenho transtorno de ansiedade, eu paro de comer. Algumas pessoas têm transtorno de ansiedade e começam a comer demais. E a gente põe tudo no mesmo pacote. Então, quanto mais a gente pesquisar, quanto mais a gente ir atrás, a gente entender e desprender das verdades que a gente acredita que existam, menos vínculo afetivo a gente tiver com isso, melhor a gente vai aprender e vai conhecer mais. E a gente vai se desligar disso e tentar melhorar um pouquinho desses diagnósticos. E aí eu acho que é legal, que volta lá na primeira coisa que eu falei, que eu estava falando com vocês. Várias pessoas com mentes diferentes, a gente chama todo mundo que tem mente. E talvez esse é o 4. A gente assumiu que esse é o 4, mente. E, na verdade, tem 10 menos 6, tem 1 mais 3, tem menos 2 mais 6, e está dando 4. E a gente está chamando aquilo tudo de mente. Aí entra naquele processo que, de novo, que foi a pergunta legal que a Gisele fez. Que foi, mas será que tem que ter o sistema nervoso central, né? Que eu acho que ela tinha colocado aqui. Talvez não precise. Né? Por quê? Porque o fenômeno vai ser igual. Então, aí fica nessa questão toda. Mas aí eu posso assumir que isso é mente? Eu não sei. Talvez a gente tenha que assumir que é um outro fenômeno diferente. E vai entrando nesse processo todo que eu acho que é legal da filosofia da ciência. Por isso que eu sou muito chato. Eu acho... Eu falo com os alunos do doutorado lá no FMG, eu falo assim, gente, larga um pouquinho o D e volta para o PH. Porque a gente fica no D e fica no D do PhD, né, do doutorado, fica no D e fica aprendendo técnica, aprendendo a fazer estatística, interpretar resultado, desenho experimental, beleza, fantástico. Mas se você ficar fazendo isso de uma forma verificacionista, indutivista ingênua, tal, você não tem o PH. E sem o PH, a gente não é cientista. A gente tem que voltar para a base da ciência, que é filosófica.
E aí a gente está nessa coisa de produtivismo de dados e vai colocando dados. E aí, o que a gente faz? Aí eu vejo alguns colegas, né, que são, eu chamo de colegas, tá, gente? Os alunos e as alunas eu chamo de colegas, porque para mim são só cientistas mais jovens e mal pagos, porque eles são colocados com bolsa, né? É a única coisa que é a diferença deles, porque eles fazem todo o meu trabalho, por sinal, né? Eles que ficam lá virando a noite fazendo experimento. Então, eu vejo alguns colegas mais jovens, assim, que eles assumem uma verdade e eu falo, gente, vocês não estão pensando de forma científica, está faltando pH, volta o pH, vamos estudar epistemologia, vamos estudar filosofia, vamos entender filosofia, senão a gente só tem dados. E aí eu dou um exemplo no slide de uma coisa que eu achei legal, que é o do avião. Sabe aquele do avião? Que um monte de aviões voltavam para a Inglaterra depois de uma batalha, e aí eles começaram a ver que tinham vários tiros nas asas do avião e na ponta da cauda. E aí eu pergunto para eles, baseado nesse dado de cá, aonde você acha que tem que ser reforçado no avião? O que parte do avião você acha que tem que ser reforçado? E todo mundo, e é por provocação, óbvio, todo mundo fala assim, ali, ó, nas pontas das asas e na ponta da cauda. Eu falo, não, esses voltaram. Os que não voltaram é aqueles que tiveram o tiro no meio. Esses não voltaram. Isso é sinal que a gente tem o quê? Que colocar mais reforço na parte do meio, porque esses não voltam e a gente não sabe, isso significa que a gente não sabe interpretar o dado. Então, se a gente não souber a parte filosófica, a gente vai interpretar o dado errado. A gente precisa. E aí aí eu concluo nessa parte, né? Então, de que 2 mais 2 dá 4, 3 mais 1 dá 4, mas se a gente ficar só olhando a parte fenomenológica e o resultado, e a gente não pensar por trás de uma forma filosófica e usando a ferramenta da lógica, a gente não vai conseguir entender todo esse espectro desses fenômenos. Oh, mas que beleza, que alívio. que live. Brunão, o próximo é você. Já vem daí. Já te prepara. Já te prepara. Bruno, eu particularmente tenho um monte de perguntas para fazer para você. Não vou. Quando a minha ex-mulher pediu para me separar e que eu fiquei muito triste, tive que não via meus filhos diariamente, passei a ver uma vez por semana, 2, e tive que dividir patrimônio, tive que me desdobrar para pagar a pensão alimentícia, blá, 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 coisa que seria feito junto, em casal, né? Enfim, mudou minha vida inteira, eu fiquei triste. O médico falou, você está deprimido, né? Eu falei, desculpa, eu não estou deprimido, eu estou triste pra caramba, e que se eu não estivesse triste, daí sim eu estaria doido, né? Uhum. Então agora jogam tudo na vala da depressão, e tem mais uma questão da psicossomática, que eu acho cruel, que é falar que o câncer é criado por um estado mental porque você é triste, ou é melancólico, ou é depressivo. Cruel, porque já tem criança que já nasce com câncer, então ela foi. Qual parte psicossomática, qual foi a parte da mente dela que fez gerar um câncer dentro do útero? Ah, não, é vida passada. A gente cai lá na vida passada do cacete, pô. Não, eu acho que a teoria é furada. A psicossomática, pelo menos em boa parte, ela é furada. Desculpa, me corrija, eu posso estar totalmente errado. Esse é até legal, porque não tem. Assim, é lógico que você tem um estado mental de estresse, né? Se você está estressado, você vai ter alterações no sistema imunológico. Aí você vai ter maior chance de ter infecção, essas coisas todas. Mas colocar a culpa na pessoa é cruel com a pessoa, porque a pessoa já está se está com diagnóstico de depressão, ainda você põe culpa nela, você ainda fala assim: não, a culpa é sua que você não melhora, você não sai da cama. Gente. Você olha o cérebro de uma pessoa com depressão, o hipocampo está tudo alterado. Está tudo alterado. Olha só. E aí, outra coisa que eu acho legal que você falou é assim: é interessante o pessoal confundir mesmo, né? De achar, por exemplo, que depressão e tristeza é a mesma coisa. Não é, né? A tristeza faz parte da vida. Ela vai e volta, tal. E depressão não. Depressão é uma alteração cerebral forte. E alteração hormonal. Então,
é uma coisa que não dá para você falar para a pessoa assim, sai da cama e anda. Não, a pessoa está com uma fratura na perna, não tem jeito, ela está com uma fratura no cérebro. Por isso que o antidepressivo, ele funciona, mas ele funciona a longo prazo. Por quê? Porque se ele fosse só uma coisa química, você colocar o antidepressivo, no outro dia a pessoa está feliz, né? Que é o que o pessoal achava no passado. Hoje não. Sabe que o antidepressivo ele demora 2, 3 meses para funcionar porque ele está mudando a estrutura cerebral, entendeu? Ele está ajudando na mudança da estrutura cerebral. Aí entra a psicoterapia para ajudar essa mudança, para realmente funcionar isso que a farmacoterapia está fazendo, tá? Então, acho que isso é importante. Mas o que eu acho que é legal nesse caso, e aí eu volto de novo àquele negócio da mente ampliada, da emoção ampliada, que o Felipe fala aqui no professor da FMG, de filosofia, é que, igual você falou, a tristeza faz parte da vida, né? Poxa, se você não tivesse triste nesse momento, poxa... Agora seria louco. Exatamente. Você tinha alguma anomalia, né? Uma coisa que não está funcionando no seu cérebro direito. O negócio e aí eu bato na tecla isso sempre, o que faz esse momento da sua vida depois se transformar em depressão. E hoje a gente sabe que o ambiente tem um papel fundamental. Tem a parte genética, tá? Que eu acho que é muito legal, que às vezes, quando eu vou dar palestra fora, o pessoal fala assim, mas quando eu falo assim, por exemplo, estresse na infância, que isso pode alterar o desenvolvimento do cérebro e a pessoa tem mais chance de ter depressão depois. Não é uma coisa determinística linear, é complexo, tá? Então, são variações ali no meio. Aí a pessoa fala assim, mas eu, por exemplo, meus pais divorciaram e eu não tenho nada. Aí eu falo, que bom, legal, você tem uma genética que te protegeu. Perfeito, fico feliz por você. Mas você falar que é mimimi de uma pessoa que desenvolveu, aí você está de sacanagem com ela porque a genética dela não protegeu, não é verdade? Ou o contrário, né? Então tem esse aspecto. E a outra coisa é em relação ao ambiente. Se a gente olha, por exemplo, eu acho isso muito legal, até na década de 80, a gente achava que a homossexualidade estava envolvida com depressão. A gente tinha uma teoria na década de 80, até o início da década de 90, que a parte genética que estaria envolvida com a orientação sexual, ela estaria também trazendo de carona a depressão. A pessoa, tá vendo aí? Ó, é ruim tanto porque atrapalha na reprodução e também deixa a pessoa com depressão. Aí é lógico, né? São os viéses da ciência, né? De acordo com a cultura daquele momento. Depois foram ver que eles tinham depressão porque eles viviam no mundo hostil. Na hora que você saía para um país onde tinha menos a homofobia, esse nível de depressão ficava pareado com o heterossexual. Aí você fala, então tem nada a ver. Então, nesse caso, eu acho que, assim, dando um exemplo bem claro, a homofobia é que causava depressão, não a homossexualidade. A mesma coisa a gente se questiona até que ponto a tristeza vai levar à depressão. Quanto da ambiente eu posso mudar? O quanto do ambiente eu posso deixar ele mais afetuoso para que aquela tristeza que é natural da vida não se transforme em depressão. O quanto do ambiente eu posso mudar para que aquela criança que está dentro do espectro autista e ela sofre com excesso do som, quanto que eu posso mudar para que essa criança não sofra por causa por ela estar dentro do espectro autista? Então, tudo isso eu acho que é muito importante, porque isso que você levantou é legal. Poxa, a tristeza faz parte da vida, não é verdade? A gente olha isso no estoicismo, a gente fala, é o cachorro que está guiando, não tem jeito, é o destino. A gente tem eu esqueci quem que falava isso, se era o Diógenes, que a gente tinha... o cachorro era o destino e você vai segurando a coleira, o máximo que você consegue mexer para um lado para o outro, o resto você vai andando, não tem jeito. Você não tem como se controlar. Então, nesse aspecto, assim, o que do ambiente a gente pode modificar? E isso eu faço uma crítica pesada ao capitalismo. Eu acho que o capitalismo é cruel com a gente. O tanto que o ambiente faz que leva a uma patologização do que antes podia ser só uma tristeza. Era só uma tristeza. Era uma coisa que você tinha que passar. E eu sei que o Schopenhauer fala, né? Viver é sofrer, e sofrer também é viver, não é verdade? Faz parte. Tem momento que você vai sofrer, né? Não tem jeito. Rapaz, sabe o que eu fiz? Eu deixei de trabalhar terça e quinta. E daí eu ficava só com os meus filhos. Uhum. A melhor coisa que eu fiz da vida. Quer dizer,
Aí, Terça e quinta, foda-se. Opa, perdão. Terça e quinta, que se lasque. Vou ficar com meus filhos. E isso compensou. Pô, aham, poderia ter feito mais grana, poderia ter aí, feito. Poderia, mas todo mundo ficou feliz pra caramba, eles, é. e assim foi. Né? Eu morei É, no Canadá 5 anos e teve uma coisa que foi legal, similar à sua. Teve um amigo meu que eu morei em Toronto e tinha um amigo meu que morava em Montreal. E Montreal é mais light, né, que o Toronto. Toronto é mais business model, né? Tem que pensar sempre dinheiro, dinheiro, dinheiro. E Montreal não, Montreal é paz, amor, relaxa, tá, vamos divertir, tal. E aí eu tava conversando com ele, ele tava falando que aí ele me contou que ele trabalhava 5 horas por dia. Aí eu olhei e falei assim, 5 horas por dia? Eu esqueci o nome dele. Aí eu virei para ele e falei assim, nossa, mas por que você trabalha 5 horas por dia? Aí ele falou, por que eu vou trabalhar 8? Aí eu falei, ué, para ganhar mais dinheiro. Aí ele falou, mas para quê? Eu vou ganhar dinheiro para quê? Não, eu prefiro trabalhar 5 horas, ganho dinheiro suficiente para sobreviver, tenho minha vida tranquila e o resto do tempo eu curto a vida. Eu falei, eu não tinha pensado nisso. Aí eu fiquei assim, lá no Brasil a gente é muito precarizado, né? Porque né, não dá para trabalhar 5 horas por dia. Tem poucas pessoas que a gente consegue fazer isso. Mas no geral, nossa, né? Um Uber, por exemplo, coitado, né? Não consegue. Mas eu achei isso fantástico. Rodrigo, não é legal porque quem vai te criticar nesse aspecto são aqueles que falam assim: ah, não, eu sou pela família. Uai, você é pela família, você quer que o cara trabalhe 10 horas por dia, todos os dias? Não, se você é pela família tradicional, vamos cuidar dos filhos. E isso sim é pela ser pela família, né? sim, sim, exato. Bruno, que live deliciosa, Sabe o que é rapaz. mais doido? Que agora eu fui ver o horário. A gente tá em 1h20 de live. Pra mim não tinha passado nem 40 minutos. Christian, tem perguntas de ouvintes? Temos aqui. O Paulo Lauar, ele fez um comentário e seguido de uma pergunta, né? Freud falava muito acerca de algo não material, e ele botou entre aspas emoções, Uhum, influenciando no material, sintomas físicos, principalmente na teoria do inconsciente, que hoje é muito discutido na neurociência. E uhum. daí ele tem uma dúvida aqui, né? Como que a repressão de emoções, desejos e etc., que não são propriamente físicos, eles podem impactar fisicamente o ser, resultando em quedas hormonais e Boa. até na tão falada depressão, que foi comentado aqui há pouco tempo, né? Boa. Paulo, nesse caso, o que é interessante é assim, aí eu volto lá naquela questão epistemológica. A gente assume que existe o inconsciente, tá? O Freud, ele criou esse teatro, né, id, ego, superego, que era uma forma dele de interpretar alguns dos fenômenos mentais, ou das emoções, ou de como a gente pensa, tá? Ele, obviamente, ele trabalhando em cima dessa ideia, ele construiu um monte de coisas, livros brilhantes, né? Ele sabia escrever extremamente bem, mas ele assumiu que isso existia, tá? E ele assume que existe, por exemplo, a repressão das emoções, tá? Bom, a gente não tem evidência disso, até pelo contrário, a gente tem evidências até que não, quer dizer, é difícil falar que tem evidência que não existe, né? Seria falacioso. Mas a gente não tem evidência que existe a repressão das emoções, nada disso. O que a gente sabe é que alterações emocionais podem alterar esses hormônios, altera a atividade imunológica e vai alterar sua proteção em relação a micro-organismos, pode alterar, pode levar a síndrome do intestino irritável. Tem um livro que aí, Paulo, eu acho que você vai gostar bastante. Chama Por que Zebras Não Têm Úlceras, que é do Robert Sapolsky, tá? Esse livro é brilhante, é um dos melhores livros da minha vida, assim, que eu já li. Ele mostra como o estresse modifica o corpo em geral. E o Sapolsky ele é o tipo de biólogo que eu sou fã. Ele é riponga, é um cara legal, ele dá aula dele assim, todo tranquilão, ele trabalha com primatas, principalmente com babuínos, e ele é um dos caras que teve o maior papel na descoberta de como é o estresse, tá? Então, a gente não tem a evidência desse processo de repressão de emoções. Mas o Freud, ele achou vários fenômenos, aí eu vou falar até, fazer uma propaganda do meu laboratório, que a gente rouba nas neurociências. Por exemplo, para o Freud, alterações na infância levariam a alterações na vida adulta. Esse foi Freud, ele, dentro da linguagem que ele utilizou, que foi através do id, ego, superego, através do inconsciente, tá?
Eu estudo isso. O que a gente faz no laboratório é estudar, por exemplo, como que o estresse na infância, usando camundongos, fazendo um protocolo de separação dos filhotes da mãe, por exemplo, como é que ele muda o desenvolvimento do cérebro. E a gente vem achando assim, coisas gigantes, olhando células imunológicas no cérebro, alteração morfológica, alteração comportamental, diferença de macho e fêmea, e é espectral, porque vale a pena sempre lembrar que macho não é XY e fêmea não é XX, tá? Joana perguntou, por que zebras não têm úlceras? Tá? Eu acho que não tem mais a versão em português, mas eu sei que dá para achar em PDF. Eu não falei isso, tá? Eu sei que está gravado, mas eu não falei isso. Mas não consegue. Eu já procurei 50 mil vezes esse livro em português. Ou você compra em inglês, ou você pode baixar ele em PDF pelo Google da vida. Esse livro é brilhante. Mas aí, voltando, Paulo, a gente usa uma observação do Freud para estudar uma coisa neurobiológica. Ele ele observou isso, é brilhante, é fantástico. Outro cara que também usa bastante a ideia do Freud de que os sonhos seriam rastros do que você viveu ao longo do dia. Outra pessoa que usa essa ideia é o Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista lá da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. De novo, ele usa a ideia do Freud, mas é lógico que ele não está usando como se fosse coisas do id, coisas do inconsciente aparecendo durante o sonho. E o sonho seria uma revelação disso. Não, ele não coloca, tá? Ele não coloca dessa forma. Ele usa como forma de neurobiologia e ele vê uma coisa que a gente chama de engramas, são circuitos neurais, que é uma teoria de outro psicólogo, tá? Que é do... que ele fala... esqueci o nome dele. Que ele fala, neurônios que disparam juntos se conectam. Na verdade, ele não falou isso, mas a ideia é essa, tá? Eu vou tentar lembrar o nome dele depois. Mas... então é outro, o Siddhartha usa essa outra coisa para estudar sonhos, sono, como é que isso muda a atividade cerebral ao longo do sonho. A gente vê, por exemplo, polvo, né? Não sei se vocês já viram, que polvo, ele forma circuitos neurais daquilo que ele vivenciou naquele dia, e aí na hora que o polvo dorme, polvo dorme, muito legal. Na hora que o polvo dorme, ele começa a sonhar com... ou pelo menos do jeito que a gente interpreta que ele está sonhando, né? Que é difícil, de novo, que a gente fica limitado à linguagem, que ele muda as cores do corpo, a camuflagem, tudo aquilo, de acordo com o que ele viveu naquele dia. É muito legal. Por exemplo, se você colocar ele numa caixa que fica listrada de vermelho e preto e ele faz aquela camuflagem, na hora que ele dorme, ele faz aquela camuflagem como se fosse sono REM. E ele fica fazendo lá, brilhando lá. Então, nesse caso, não encaixaria para o Freud, porque não é o inconsciente do polvo que está fazendo isso. Né? Não tem jeito de falar que é isso. Bate mais com a neurobiologia, tá? Que é exatamente o que o Siddhartha faz. Mas parte da observação do Freud, em que sonhos seriam resquícios daquilo que você viveu ao longo do dia, isso está batendo com os resultados da ciência. Isso é muito legal. E a mesma coisa, igual eu falei, que é uma alteração da infância que altera o comportamento e as emoções na vida adulta. Só que eu estudo na parte de neurobiologia também. Então, resumindo, tá, Paulo? A gente não tem evidência que tem repressão. A gente assume que tem repressão baseado nas observações do Freud, só que o Freud não viu repressão acontecendo, porque não é uma coisa empírica. Ele assumiu que era a repressão das emoções, tá? Mas o que ele observa, de novo, igual, lembra do negócio do avião, se ele observa um fenômeno e ele interpreta aquilo de forma diferente, a única coisa que a gente fez foi, observei isso que o Freud também fez, fantástico, o Freud foi brilhante, mas a gente está interpretando de forma diferente. Não tem que reforçar onde está a bala, mas sim onde não teve bala que o avião não voltou. Então a gente muda a forma da observação. Então a gente não assume que tem repressão das emoções, mas várias das coisas que o Freud observou na clínica, a gente consegue estudar de outras formas, usando outras bases epistemológicas para explicar, tá? Então, essa parte das emoções não seria muito repressão, mas o jeito que você vivencia aquilo, se você tem resiliência, se você consegue trabalhar em cima daquilo, e não seria uma coisa de repressão das emoções. Mas por mais que por exemplo, eu acho que o Freud não é ciência, né? Porque ele é fundacionista, né? Base epistemológica diferente da ciência, mas não vale sempre a pena lembrar que a neurociência reconhece muita coisa legal que ele fez, tá? Muita coisa legal que ele fez. E não existe essa birra. Essa birra é mais entre clínicos, tá?
Ou acadêmicos que ficam brigando porque, eu acredito que é Freud, eu acredito em neurociência, aí começa a brigar. Terapia cognitivo comportamental, com a psicanálise, até dentro da psicanálise eles brigam entre si, lacaniano, e eu deixo entre eles, eu não sou clínico não, tá, gente, eu sou biólogo. Mas, então, essa briga é mais entre eles. Dentro da ciência, a gente pega várias coisas emprestadas do Freud, do conhecimento freudiano, e a gente trabalha em cima da ciência. Algumas coisas a gente consegue ver bem, outras coisas não batem, mas a explicação é bem diferente da explicação freudiana. No mais, aqui nos comentários do YouTube, o pessoal está elogiando, parabenizando, dizendo que foi sensacional. Obrigado. E Freud explica. Eu tava pensando aqui em favor do Paulo. Assim, vamos supor, o adolescente de 17, 18 anos que está borbulhando todos os hormônios, que está lá na casa da namorada, né? E vamos aproveitar que o pai e minha mãe viajaram, e eles estão se pegando e tá naquela ebulição, de repente abre a porta, é o pai e a mãe, e ele tem que sair correndo. Aí não é uma repressão, é uma questão de saber como lidar com a frustração, né? Exatamente. Não é uma repressão. Tudo bem que existe a repressão. Pensam que adolescente não tem vida sexual, mas o que é um grande erro, basta ter um mínimo de memória. Mas naquele momento em si, né, o cara vai sair puto da vida, vai sair nervosinho e tal, mas não, calma, você tem que saber lidar com a sua frustração. Uhum. Perfeito. Eu não falo tanto assim, todo mundo sabe, o Christian também sabe. O Rodrigo hoje está uma pessoa diferente. Legal, tomara que seja para bem, né? Para bem. Mas o pessoal aqui nos comentários do YouTube estão agradecendo, estão parabenizando, live sensacional, perfeito, altas explosões cerebrais aqui, muito legal a galera tá. E a gente também, né? Eu sou da engenharia química, então eu tô aprendendo demais aqui hoje. Não, eu acabei, você falou um bar aí que eu falei, ele tá no sul mesmo, agora confessou. Região metropolitana de Porto Alegre ainda, É mesmo? 15 quilômetros aqui. Mas eu tô falando, já que o pessoal tá... Gente, brigadão, né? O pessoal que tá comentando aí, elogiando. Obrigado, muito obrigado. Vocês não têm noção tanto que esse afeto, assim, muda, né? Nosso humor, né? Faz a gente muito feliz. Me faz muito feliz. Mas, não é falsa modéstia, não. Vocês vão ver semana que vem quando o Bruno no Pesca vier nessa live. Aí vocês vão ver outro nível, viu? Não, é difícil chegar a equiparar com o Bruno, né? É muito difícil. E depois o Alexei ainda. Gente, quando o Alexei... Ele me fez... Eu tenho um livro que eu comprei só por causa do Alexei. Ele falou assim, não, é um livro piquenique... Como é que é? Ele tá ali, eu esqueci como é que chama o livro. Piquenique alguma coisa... que é, tipo... Ele vai contar esse caso, eu vou estragar só um pouquinho, tá? Depois vocês não contam para ele que eu contei, não. Mas que é um grupo de aliens que vem para cá, para a Terra, e aí ele faz o piquenique, aí ele deixa uns pedacinhos, assim, que comendo no piquenique, e aí depois, quando eles vão embora, porque era só tipo, uma parada, tipo quando a gente tá viajando, a gente faz o piquenique e vai embora, porque é uma viagem cósmica, aí a gente olha aqueles pedaços e fala assim, caramba, que coisa fantástica, e aí, na verdade, é um farelo de pão, uma coisa assim. Então, como é que é a perspectiva das coisas? Gente, vocês vão ver o Alexei é brilhante, então, igual eu falei para vocês, ainda bem que eu fui antes, senão ia deu um peso para mim. O Alexei é amigo de longa data, ele sempre dá um show também, enfim. Piquenique na estrada, isso, o Brunão colocou aí, ó. Aí tá vendo? Piquenique na estrada. Não, então, pessoal, gente, se vocês estão gostando agora, vocês têm que ir nas duas próximas, do Bruno e do Alexei, vocês vão amar. Bruno, caso alguém tenha mais perguntas, queira se aprofundar ainda mais no assunto, onde consegue te encontrar, onde consegue conversar contigo, algum e-mail, Orkut, MSN, bate-papo UOL. Isso aqui.
Pá. Gostei. Mas ele falou Orkut, eu até levei um susto, falei, Orkut? Olha, eu vou até colocar aqui, eu vou escrever no chat aqui privado, tem o do laboratório, que é neurodev.fmg, ou UFMG, esse de cá. Esse é um deles, que é o do nosso laboratório. Aí vocês, quem quiser acompanhar, seguir, a gente sempre coloca quais são, quando a gente vai fazer neurotoque, neurocine, vários eventos que a gente faz. A gente fez Semana do Cérebro agora, que foi muito legal, que é para criançada, para família, muito legal o que a gente faz. E quem quiser olhar, até tem algumas das minhas aulas, né? Quem quiser ver um pouquinho das minhas aulas também, de neurofisiologia e tal, tem no meu canal BRS Neuro, que aí tem tanto o YouTube, quanto o Instagram, como o Twitter. Aí esses aí, gente, se alguém for olhar, né, não é Twitter e Instagram, eu reclamo muito, eu xingo política, não sei o que, tal, esse é mais pessoal, então vocês já vão preparados com as minhas ironias, assim, de vez em quando. Mas o Neurodev, não, o Neurodev é ciência pura, vocês vão acompanhar mais o que o laboratório faz, quando as cientistas do laboratório ganham prêmios, é bem legal, eu adoro, porque eu fico igual... todo orgulhoso, né? Eu falo para a turma assim, no laboratório que uma das coisas mais gostosas de quando você tem amizade, né? Você tem grupo, que você tem afeto, a sensação de que você curte junto, né? Então a pessoa agora tem uma aluna minha que está em Montreal, a Bia, e ela está lá brilhando em Montreal, ela está fazendo experimentos muito legais lá, e quando eu fico seguindo, né? Olhando as fotos que ela manda lá, que ela coloca no Instagram dela, e eu fico assim, caramba, eu fico vivendo junto, sabe? E a Laila, que é uma outra que está fazendo doutorado agora fora, ela terminou o mestrado comigo, está fazendo doutorado lá em Quebec, e a mesma coisa, aí ela conta da experiência nova dela com a neve, aí os experimentos que ela está fazendo, ela vai até fazer uma reunião com a gente e tal. Então eu fico curtindo, e aí no Neurodev, no canal do Neurodev, vocês vão curtir isso também, que a gente vai sempre fazendo propaganda delas. Eu falo, essa turma é muito melhor que eu. Eles vão passando a gente, ainda bem. Eles vão melhorando, vão ficando melhor que a gente, passam a gente, e a gente começa a curtir de tabela, né? É muito gostoso isso. Christian, a gente vai ter que fazer um especial do Bruno no PESC com o Bruno Rezende. Um bate-bola, bate-volta. E qual é que você... Eu prometo que eu fico quieto, calado, eu só vou assistir. Mas isso aí é para fazer evento presencial, isso aí. Animei, hein? Animei. Ó, isso aí, vamos fomentar a divulgação científica aí, ó. Isso aí. Tem um evento no Sul, tem um tal de encontro rio-grandense de astronomia, não quero falar que organiza, mas fica a dica, fica o convite. Tô dentro, só chamar. Tá ali. Bruno, super obrigado. A gente vai fechar a transmissão agora. Eu peço para você não sair ainda. Pessoal, muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Brunão. Você é o próximo, estamos te esperando. Christian, obrigado mais uma vez. E a todos que estão aqui presentes e que virão assistir mais tarde. Beijo, gente. Obrigado. Obrigado a todos, pessoal. Não esqueçam, quinta que vem, mesmo horário, mesmo canal, às 20 horas, horário de Brasília, GMT-3, ou você que estiver assistindo de outra galáxia, outro universo, né? Você, quando receber esse sinal de comunicação aqui, se inscreve no canal do Errantes Divergentes, é muito importante para que você consiga ajudar a gente, o algoritmo do YouTube, cada vez mais conseguir compartilhar as lives, né, para que mais pessoas sejam alcançadas, e também ajuda aí compartilhando, dando like, comentando, né, muito importante para a divulgação. Até a próxima semana que vem, aos guri, busquem conhecimento, vida longa e próspera, tchau, tchau.